Bolsonaro, em termos eleitorais, que fazem com que ele seja dominante no campo da direita. Pensar o que é direita. Vamos falar, 50% do eleitorado antipetista. Se alguém tiver 25% ali, esse cara já é o dominante. E esses caras que são intransigentes bolsonaristas, eles foram pegando outras parcelas da população, agregando, e aí ele, né, ficou com praticamente metade do bloco eleitoral ali. Eles capturaram aquele processo, só que o processo não importava tanto. Por isso que o Bolsonaro se livrou tão rápido da Lava Jato. Porque nunca foi sobre a Lava Jato. Nunca foi. O lance do Boomer era derrotar a esquerda. Vamos derrotar os comunismo físicos e da vivência de mundo concreta. Elas vão achar realmente que elas são aqueles perfis. Uhum. Isso é bem problemático. Uhum. E aí, nesse cenário de vocês compreenderem como que funciona, acho que o MBL, dentro do campo da direita, em termos de rede social, compreendeu bem como a rede social funciona. O bolsonarismo compreendeu também lá atrás, mas numa análise agora com um distanciamento histórico, né, passando-se alguns anos aí do que ocorreu, é possível também interpretar o fenômeno bolsonarismo como um parasita que pegou um momento de Brasil e pegou para ele toda aquela energia, aquele movimento, e como o pessoal não tinha mais para onde olhar, seguiu junto ao Bolsonaro, porque Bolsonaro era deputado federal, sei lá, 30 anos, ele não construiu o que ele conseguiu, né? Ser presidente sem fundo eleitoral, sem tempo de TV. Se ele tivesse construído, iria se iniciar muito antes do que aconteceu. Ele estava no lugar certo na hora certa, podemos dizer assim, né? Ele não tinha um projeto que iria resultar naquilo que resultou a vida dele, a vida política dele. Perfeito. E aí Perfeito. vocês acham que é diferente, né? Vocês começaram tentando, ou fazendo, né? Participando do impeachment da Dilma. Vocês depois romperam com o bolsonarismo e derreteram nas redes sociais, tomaram um fogo danado ali de todo que é lado. E aí agora começaram a se reconstruir um tempo atrás para culminar na criação de um partido político, que é uma coisa muito difícil de fazer. Como é que vocês conseguiram fazer um partido político e o cara que se elegeu sem tempo de TV para presidente da República não conseguiu criar o União que ele queria criar? Não, como é que era o nome? Aliança pelo Brasil. Aliança pelo Aliança pelo Brasil. De fato, a tua análise está certa quando coloca que o bolsonarismo ele parasitou um determinado processo. Todo evento novo, qualquer coisa, a mesma adesão à tecnologia, um produto que chega, você tem os early adopters, eles costumam ser pessoas jovens, homens e mulheres jovens, depois você vai mudando tanto nessa escala social, vamos dizer, em termos de conhecimento, uma escala cognitiva, quando você vai indo para a questão da idade e classe social. Isso é natural. E, sei lá, homens e mulheres jovens, com mais dinheiro e espertos, né, bem informados, eles tendem a captar as tendências novas antes do que os demais. E isso foi também com a chegada da direita em redes sociais no Brasil. Então, as primeiras manifestações elas eram muito jovens em 2014, tanto que o perfil do MBL era um perfil jovem, e o rosto era o Kim Kataguiri, que era um rapaz que à época tinha 18 anos. Então, havia cara, o espírito era aquele. Conforme as pessoas mais velhas foram aderindo às redes sociais, e foi justamente naquele período, não só o WhatsApp, mas aprenderam a usar o Facebook, elas foram aderindo no processo. E esse processo foi assim, um processo exponencial entre 13, 14, 15, 16, 17, 18. Todo mundo foi entrando ali. E também as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres também foram entrando. Então, conforme elas foram entrando, sei lá, uma hora para falar de futebol, para ver os amigos na rede social, e depois elas começaram a falar de política. E aí você teve o surto de fake news, as pessoas espalhando coisas que não tinham nenhum sentido. Isso teve muito a ver justamente com a chegada dessas pessoas mais velhas que não sabiam ainda operar. Então, às vezes chegava um site de notícias, sei lá, Guanabara News, e aí ele parecia no formato de um site sério, a pessoa tá aqui, ó, o cara tá me falando que um barco chinês atracou aqui em São Paulo e que vai explodir e vai tornar o Brasil comunista. Me parece verídico, porque parece um jornal que eu acompanhava quando era jovem. Então, essas coisas pegaram essas pessoas e essas pessoas sentiram que elas tinham, neste novo contexto, voz. O Bolsonaro era um cara da geração deles, fazendo o discurso deles e refletindo um tipo de sensibilidade que eles tinham quando eles eram jovens. Essas pessoas são muito numerosas em termos demográficos, né? O Brasil é um país que está envelhecendo muito, então, e ocupam espaços de poder, e essas pessoas, naturalmente, ao adotarem uma espécie de posição intransigente na defesa do Bolsonaro, elas deram uma base de pelo menos 15 a 25% do Bolsonaro, em termos eleitorais, que fazem com que ele seja dominante no campo da direita. Pensar o que é direita. Vamos falar, 50% do eleitorado antipetista. Se alguém tiver 25% ali, esse cara já é o dominante. E esses caras que são intransigentes bolsonaristas, eles foram pegando outras parcelas da população, agregando, e aí ele, né, ficou com praticamente metade do bloco eleitoral ali.
Eles capturaram aquele processo, só que o processo não importava tanto. Por isso que o Bolsonaro se livrou tão rápido da Lava Jato. Porque nunca foi sobre a Lava Jato. Nunca foi. O lance do Boomer era derrotar a esquerda. Vamos derrotar o comunismo. O lance era se vingar da Constituição que foi colocada em 88 pelos comunas e tal. O lance foi pegar aquelas frustrações que ficaram presas e represadas no imaginário dessas pessoas. Porque na época não existia rede social, então você via a Rede Globo falando que a ditadura militar era uma ditadura. Parênteses aqui, não estou aqui negando, mas eles juntavam todos esses elementos. Só, pô, eu não achava, agora eu posso falar que eu encontrei pessoas, e eu vou votar no meu capitão, e o capitão pensa assim, e os militares vão resolver. Então, foi uma última chance, né? No que reforça, desculpa o outro parênteses, a ideia de que é uma guerra geracional. Como é que pode um fenômeno que começa jovem ser capturado pelos mais velhos e ser transformado numa briga dos anos 80? Né? E a gente viu essa redição. Voltando para a tua pergunta. O Bolsonaro mobilizou estas pessoas para montar o partido dele no ano de 2019, 2020. Ele lança a Aliança pelo Brasil e começa a fazer a coleta de assinaturas de maneira intensa em 2019. O método foi completamente errado, não houve aplicação nenhuma de tecnologia e ele acreditava que bastava ele pedir ajuda para o povo, que basicamente consistia em falar com essas famílias mais velhas, as pessoas iam se mobilizar, igual fizeram na eleição dele, ia acontecer. Mas, assim, votar é algo bem mais fácil do que montar um partido, né? Então, eles não entenderam os processos, ele não soube montar a equipe, ele não entendeu como dinamizar aquilo, ele não criou um sistema de recompensa para quem participasse. E aí, na prática, ele, ao longo dos 2 anos, ele coletou e validou 180 mil fichas, o que não é nem metade do que ele precisava, enquanto que a gente fez o caminho todo contrário. A gente falou, pessoas jovens, bem formadas, um processo, um fluxo, uso de tecnologia intensiva, entendimento do que pode dar certo, do que pode dar errado. A gente fez testes antes de montar o partido. Então, antes de iniciar o processo de coleta, a gente fez uma série de testes até achar o modelo ideal. Motivação, coleta de recursos prévios, né? Então, você tem que ter dinheiro antes para não faltar dinheiro no processo. Tudo isso, somado a um senso de propósito muito claro, uma agenda clara, tudo isso tornou a gente uma máquina menor, mas mais eficiente, quando comparado a uma máquina maior e lenta que a máquina do bolsonarismo. E ficou provada a tese. Então, assim, se derem a chance para a nossa geração fazer, ela vai aplicar a tecnologia e vai se organizar socialmente de uma maneira mais eficaz do que a turma dele. E aí, quando a gente repara os resultados, inclusive políticos do Bolsonaro, quando comparado com o nosso, é isso. A gente é um grupo menor, mas mais rápido, veloz, eficiente, inteligente. Eles são um grupo maior, lento e preso com a imaginação antiga. E eu tendo a achar que no long run a gente vence, com base nisso. A popularidade bruta não consegue segurar tudo o tempo todo. A impressão que dá, até você comentou lá no Flow, salvo engano, que vocês fizeram até um aplicativo interno para conseguir ver o título de eleitor da pessoa, né? Porque a pessoa tem que preencher uma fichinha que o cartório manda lá, diagramada, e aí ela tem que botar o título de eleitor. Se a pessoa não souber, ela pode botar o nome ali, se ela acha alguma coisa assim. Então, olhando essa lógica pela qual vocês trabalharam dentro da política, parece que vocês pegaram o universo do empreendedorismo mais próximo a uma startup, eu diria assim, que tem muita tecnologia, trabalha um pouco mais alavancado, e migraram essa expertise para o universo da política, coisa que esses caciques não conseguem fazer, né? Ou até conseguiriam, mas não sei, não conseguem contratar gente nova para fazer, sei lá, não interessa. Mas a ideia que me apresenta, que sugere o sucesso da criação desse partido, é que vocês pegaram uma lógica empreendedora e colocaram dentro da política, né? Exato, exatamente. A aplicação de tecnologia foi a base do jogo, tanto que todas as fichas coletadas, elas tiveram um sistema de rastreabilidade em que eu sei o momento, a hora, o local onde ela foi coletada, por quem ela foi coletada, e aí eu sei para quem ela foi enviada logo depois, por qual transportadora ela veio para São Paulo, quem recebeu, que momento ela foi catalogada, colocada no sistema do TSE, que momento foi transformada em lote, na mão de quem o lote foi feito, depois para qual cartório ela foi, por qual transportadora, quando chegou e se ela foi validada ou não. Ou seja, todas as etapas do processo é rastreável. Então a gente rastreou, tudo é rastreável, a gente sabia onde estavam todas as fichas. Isso permitiu, por exemplo, que, sabendo a determinada etapa do processo, que momento eu pagaria meu coletor, até para não ser enganado por fraudadores, que houve fraudadores tentando roubar a gente. Como a gente aumentava os processos, sabendo assim, quais são as regiões e quais cartórios não valia a pena trabalhar porque eles eram muito demorados, então basicamente era um gasto de tempo inútil por parte do coletor. E o objetivo disso era otimizar todo o processo, então não se perdia tempo que não se deveria. E
a velocidade que a gente tinha de coleta foi melhorando, tanto que na reta final, o processo todo a gente acelerou, né? Então, você começou a ter validações diárias no TSE de 1.500 fichas, a gente passou no final a ter 6 a 7 mil fichas sendo validadas por dia, até bater o que a gente precisava. Então, a gente bateu todos os recordes ali foi o partido que mais coletou e validou fichas na história, em todos os estados da federação, não só em 9. Foi, assim, a gente meio que gabaritou o jogo. Ô, Renan, quando a gente olha na rede social, claro que acaba sendo uma bolha, né? E muitas vezes não reflete o que está acontecendo fora dela, mas ainda assim é um indicativo do que está acontecendo na política, pelo menos entre os mais jovens, em especial da geração Z, que fica bastante tempo na internet. A gente vê o surgimento de algumas figuras no debate, né? Acho que uma das figuras que surgiu aí algumas das figuras que surgiram nos últimos anos são os comunistas, né? Que ascenderam bastante, acho que depois de 2023, talvez, 2022. Mais recentemente agora, o debate também deu espaço, né, um espaço foi conquistado pelos trabalhistas, que inclusive debatem contra os comunistas. E vocês, do MBL, acabaram conseguindo, dentro desses grupos, pelo menos até agora, criar um partido. Muito provavelmente, se esses grupos não quiserem se dobrar a outras siglas, porque aí eu não sei se o pessoal de casa compreende, mas pelo menos até onde eu sei é um balcão de negócios, né? Você ter uma possibilidade de se candidatar a um balcão de negócios, ou tu, de certa forma, dá alguma coisa em troca, ou você tem que ser grande na mídia para conseguir trazer voto para aquela legenda, ou enfim, aí vira todo um rolê, e você tem que votar junto em algumas coisas. A candidatura acho que é do partido, não é sua, então eles podem te expulsar, etc. Acho que se outros movimentos jovens na política brasileira quiserem galgar posições no debate institucional, eles vão ter que fazer um partido também, em algum momento, né? Você acha que essa expertise que vocês criaram fundando esse partido, ela admirada, digamos assim, ou né, é de interesse de outros grupos políticos aqui ou fora do Brasil? Porque eu vi que você foi também para os Estados Unidos, né, falar sobre política lá. Como é que a galera tem olhado isso? Essa é a minha pergunta. E não só o modelo de fazer o partido, mas vocês têm revista, né, impressa, vocês têm aplicativo, vocês têm, enfim, todo um sistema, um ecossistema hoje que gira em torno da política. Como é que a galera tem visto isso? Vou começar basicamente pelos adversários, né? Eu imagino que para todos esses blocos políticos que surgiram em redes sociais, e você foi muito feliz, assim, hoje o debate, a discussão mais aprofundada em redes acontece através do MBL, através de comunistas e através de trabalhistas. É quem, por exemplo, carrega boa parte dos podcasts, discussões que tem. Porque você tem ainda, por exemplo, o bolsonarismo ou certo petismo de redes sociais que são bons de vídeo curto. Tem aquele vídeo curto, aquele Reels, né? O Nicolas é um mestre nisso. É um vídeo basicamente polêmico sobre algum assunto. Então a Erika Hilton vai ser polêmica, o Nicolas vai ser polêmico, legal, ou algum bolsonarista aleatório também vai ser polêmico. Aquilo morre ali. Você pega uma participação, por exemplo, do Nicolas no Flow, ou da Erika Hilton, sei lá, no Podpah, não vai sair muita coisa dali, além dos jargões já pré-estabelecidos. Quem está discutindo o Brasil hoje são os trabalhistas, o MBL, e os comunas, por mais que quando você pega o programa lá, eles têm um partido, a PCBR, a coisa meio risível, mas eles vão e discutem tese. Os caras vão falar de taxa de juros, a regime de contratação, cada um à sua maneira, e tá lá. Isso naturalmente preenche um espaço de discussões que os partidos normais não fazem. Então, se eu for pegar, qual a visão do PMDB sobre isso? Não existe visão do PMDB. Qual a visão do PSDB? Qual a visão do PL, do PSD? Não existe visão nenhuma. Então, existe uma coisa que é meio esquizofrênica, que eu acho que agora você vai ver o ponto que eu vou juntar, que é a parte legal. Que o debate é conduzido por pessoas que não têm acesso a partidos. Então, o debate não é conduzido pelo pessoal do Republicanos. Isso. Mas os Republicanos têm a presidência da Câmara. Então, ninguém sabe a opinião de ninguém do Republicanos. Mas os Republicanos presidem a Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, MBL, comunas, trabalhistas, tal, tem agora também a bolha dos nacionalistas. Eles estão, vamos dizer, congregando boa parte do debate. Então, o parlamento já não representa o que é discutido e debatido na sociedade civil. Mas está muito longe disso. O parlamento é só, vamos dizer, um lugar em que pessoas que amealharam votos em geral comprados se encontram para fazer negócios. A gente sabe que para quebrar essa barreira, para resolver essa dissonância, era necessário o partido. Então o MBL ele procurou se profissionalizar o tempo todo, numa intensidade muito maior do que qualquer outro movimento digital,
para ter esta capacidade que gera, vamos colocar, uma capacidade de agência sobre o processo político. A gente agora consegue determinar quem serão nossos candidatos, qual o nosso programa, algo que trabalhando no partido dos outros a gente não conseguiria. Então, a gente foi muito pioneiro e a gente é mais organizado, a gente é mais profissional do que os nossos colegas de debate público. E eu acho que eles não vão reconhecer isso publicamente, mas eles sabem disso, né? Senão eles estariam fazendo a mesma coisa. E aí a gente tem essa estratégia que eu fui agora nos Estados Unidos, tem palestra para gringo da direita americana falando disso, que é a ideia do partido completamente integrado, ou o modelo de organização política verticalizada e integrada, que é uma coisa permitida pela lógica hoje da tecnologia, e não só das redes sociais, que eles chamam de full stack party, que é basicamente o modelo da Apple replicado para a política. A Apple, ela sempre teve aquela briga, você é modelo Apple ou você é modelo do Windows, que depois hoje é o modelo do Android, né, que é software que se encaixa em qualquer hardware, tipo um Android que vai estar no Samsung ou um outro aparelho, ou o modelo da Apple em que o hardware e o software é integrado. Todo mundo dizia nos anos 90 que o modelo da Apple é um modelo fracassado, que, poxa, você tinha que fazer o próprio software para aquele hardware, logo se você não acertava no hardware, dane-se, você se deu mal, enquanto todo mundo está competindo para ter o melhor hardware para receber um Windows, então o Bill Gates venceu o Steve Jobs. O tempo mostrou que o Steve Jobs estava certo. O Steve Jobs, ele vira o jogo, especialmente do iPod para o iPhone, e ali quando vem o iPhone, a Apple se estabelece, inclusive, talvez como a maior empresa do mundo, empresa com um valor de mercado bizarro. A lógica da Apple sempre foi integrar esses processos. Então, desde o aplicativo que é feito por uma empresa terceira, que tem que vir no modelo estético deles, até vamos dizer, os chips, né, que vão dentro dos celulares e dos computadores deles, ao design das peças, dos computadores, tudo aquilo é integrado. E se você consegue ter verticalização, inteligência no processo, saber que você não vai ter redundância em atividades, portanto você consegue ser econômico nisso tudo, você vence. Você consegue vencer. A tecnologia hoje permite isso. Né? Boa parte dos ensinamentos empresariais que a gente teve até os anos 80 e 90 era sobre terceirize o máximo que você puder e foque apenas no que é essencial. Para a Apple, não. Tudo é essencial para mim. E é para a gente também. Um grupo político como o nosso, vou botar um problema claro. Quando a gente surgiu em 15, 16, 17, 18, as ideias que a gente professava não eram criadas por nós. Eram ideias que, o Olavo falou tal coisa, o público queria ouvir o público queria que a gente expressasse o que o Olavo pensava. O Instituto Mises, o que os liberais pensavam, ou o que a direita americana pensava. A gente falou, cara, eu não penso igual a nenhum deles. Mas eu botei isso no papel? Eu discuti isso? Não. Então, vamos precisar fazer isso. Aí criamos revistas, grupos de discussão, livros, editoras, fóruns, criamos um aplicativo para congregar isso. Começamos a produzir um volume de conhecimento, de teses internas, muito grande a ponto que ele transbordasse. Aí quando ele transborda, ele vai para onde? Bom, ele ainda não tem um partido, então ele vai para o militante. O militante vai ter que o quê? Vulgarizar, ter que difundir essas ideias e torná-las, vamos dizer, públicas de maneira inteligente e fazer quase um teste AB na melhor maneira de pegar as teses que a gente desenvolve na revista, nos grupos de discussão, em política pública e também em jargões, em temas, em polêmicas. E aí você começa a pautar o debate. Então a gente estava com as nossas teses sobre enfrentamento ao crime organizado já sendo desenvolvidas há alguns anos. Elas estão agora. Agora o debate público está falando. Então, a gente já está falando há 2 anos e meio de ocupação territorial. A questão do tráfico não é mais sobre legalizar ou não legalizar drogas, igual discutiam sobre se está encarcerando pouco ou encarcerando muito. Hoje é uma questão que envolve ocupação territorial. E até os nossos adversários do PT, o PT entrou com uma PEC agora para tratar de crime organizado, falando em ocupação territorial. O termo ocupação territorial, quem trouxe para o debate público fomos nós. Então, esse ato de transbordar suas ideias através da sua militância e depois transformar isso em política pública no teu partido, é a ideia da gente ser uma espécie de Apple, em que o hardware institucional do partido ele é preenchido pelo software ideológico dos pensadores do movimento. E aí isso é novidade em muitos lugares, mesmo nos Estados Unidos. Eu falei com muita gente da direita americana em que eles são peças de uma engrenagem solta. Fala, eu tenho um think tank, não, eu trabalho aqui com um grupo de estudos, não, eu quero ser um candidato pelo Partido Republicano. Legal, aí isso tudo é solto. Essas fases do processo não se conversam. Hoje, com a tecnologia, elas podem se conversar. Então, é muito ambicioso isso, porque é uma estrutura administrativa complexa e cheia de idiosincrasias. Você tem que lidar com vamos dizer, você tem que ter um debate interno, portanto, você vai ter gente que vai discordar muito da sua aplicação, mas ela é necessária para fazer a máquina funcionar.
Mas é assim, um bom português, desculpa aí falar nesses termos, é um tesão trabalhar com isso e vem sendo muito estimulante. E assim, além de você ter todo o pepino político para lidar das divergências